entende tudo dessas missões espaciais, que é o diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira, é o Rogério Luiz Veríssimo Cruz, que está aqui com a gente. É um prazer falar contigo. Rogério, muito obrigada da sua presença aqui. Bom, muitas dúvidas, tá? A gente está aqui já há algumas horas falando sobre esse feito. Então, eu queria já abrir com o basicão. Por que é tão importante da gente estar falando sobre esses recordes hoje? E aí depois a gente vai falando sobre as especificidades dessa missão de hoje e dos avanços que ela está conseguindo hoje. Perfeito, obrigado pela pergunta. Prazer participar. Eu creio que seja importante destacar que se trata de um retorno após 50 anos. Inicialmente, o programa espacial americano os astronautas permaneceram por pouco tempo na superfície lunar. Foi no âmbito de uma corrida entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Era um objetivo mais de fincar uma bandeira, apesar de ter permitido muitas pesquisas, principalmente da composição do solo lunar. E, nesse momento, a humanidade dá um passo ousado, propondo a permanência, uma base permanente na Lua que permita à humanidade treinar, experimentar novas tecnologias que possibilitem, que dê sustentação para que o homem faça voos mais ousados para o espaço profundo. Muito é dito com relação a 50 anos sem retornar à Lua, mas eu entendo que durante esse período a humanidade testou novas capacidades, principalmente por meio dos projetos de estações espaciais, onde o homem aprendeu a permanecer por períodos mais longos na órbita da Terra, a fazer experimentos e operações do lado de fora da cápsula. A humanidade mandou sondas para diversos cantos do sistema solar. Tudo isso permitiu um conhecimento maior do nosso entorno para que nós pudéssemos agora pensar e trabalhar para estabelecer uma estação permanente na Lua, que, conforme eu falei antes, vai permitir o desenvolvimento de novas tecnologias para voos mais ousados no espaço profundo. Obrigado por participar aqui com a gente. Antes de eu te fazer uma pergunta, só trazer um comentário que eu acho que é bem interessante. O Reid Wiseman e o Jeremy Hansen, eles não estão conseguindo ver a Lua agora, tá, gente? Por quê? Porque eles tiveram que fechar a janela, já que a Terra está brilhando tanto que está atrapalhando a visão periférica deles. Olha isso, o nosso planeta emanando tanta luz que está impedindo eles de ficarem direitinho lá na nave espacial. Rogério, o que eu queria saber de você é um questionamento que veio aqui da nossa audiência. Eles questionam o seguinte: não seria mais fácil e mais barato apenas mandar uma aeronave com robôs para fazer essa visão da Terra, ou da Lua, fazer essas fotos? Por que é necessário enviar os astronautas? O que faz diferença ter essa participação humana em uma missão como essa? Boa pergunta, e pergunta importante. A questão agora, com a permanência do homem na Lua, é desenvolvermos conhecimento para aproveitarmos todos os recursos existentes no nosso satélite que permitam que populações humanas permaneçam durante longos períodos lá na Lua e, com isso, tenhamos um maior conhecimento com relação à dinâmica, principalmente à fisiologia humana nessas condições. Quando nós falamos de permanência, por exemplo, nas estações espaciais, certamente os astronautas eles estão protegidos pelo campo magnético da Terra, o que, de certa forma, serve como um escudo contra a radiação solar. E isso não acontece na Lua. Então, é necessário essa presença humana na Lua para que possamos desenvolver conhecimento de como extrair do gelo que existe no Polo Sul da Lua, extrair, por exemplo,
o hidrogênio, o oxigênio para os seres humanos dentro da base lunar, o hidrogênio e o oxigênio para combustível, de formas que não seja necessário missões caríssimas para levar todos os recursos para a superfície do nosso satélite. Além disso, o projeto Artemis ele busca desenvolver novas variações de plantas que permitam resistir não só à radiação naquela situação, à pouca disponibilidade de água e também a possibilidade de usar o próprio solo lunar para o desenvolvimento dessas plantas. E essa é uma grande contribuição brasileira através de um projeto que a Agência Espacial Brasileira coordena, juntamente com a Embrapa. Nós temos uma pesquisadora chamada Alessandra Fávero, que coordena uma rede de estudos para o desenvolvimento dessas plantas. E foram selecionadas duas espécies, que é o grão de bico, que é extremamente rico em proteínas, e a batata doce, que além de ser um carboidrato importante, as próprias folhas também possuem proteína e a planta é totalmente comestível. Então, eu entendo que para uma aventura no espaço profundo, principalmente missões para Marte, será necessário a presença humana, entendendo a dinâmica do espaço e principalmente a influência sobre o ser humano. Rogério, esse ponto é muito importante. Eu já ia te perguntar justamente por isso. O que os Estados Unidos, mas a gente sabe que a China já marcou um pouso, né? Tem programado o seu pouso para 2 anos para frente, né? Mais ou menos quando os Estados Unidos também estão querendo levar a missão Artemis 4 lá em 2028 para conseguirem fazer o pouso novamente, instalar uma base, fazer parte do que você já está falando para a gente. O que é de mais importante de avanço de agora? Lá atrás a gente pousou na Lua, foi um feito incrível para a humanidade. Agora a gente não vai pousar na Lua, mas está vendo diversas condições importantes para ir instalar uma base. E também chegar a Marte. E a gente falou mais cedo, Rogério, sobre a questão do hélio 3, que daí é uma preocupação energética. Você trouxe agora plantações que podem ser feitas na Lua, mas também tem a questão energética. Queria que você trouxesse, então, alguns outros objetivos do humano agora com a Lua, a partir dessa bem-sucedida até agora missão Artemis 2, e também essa coisa toda com Marte, né? Não é só chegar na Lua, mas é melhorar o nosso caminho até Marte. Perfeito. Você comentou a questão da corrida e, com relação a isso, eu destaco que a corrida ela é uma consequência natural, porque apesar da Lua ser muito grande, mas os recursos estão muito concentrados para a permanência, né, do ser humano na Lua, os recursos são muito concentrados no polo sul lunar. Então, onde nós temos a questão da água, na forma de gelo, e o espaço é pequeno. Ninguém, de acordo com os tratados internacionais, pode alegar ser proprietário de parte do nosso satélite. Isso não é possível. Por outro lado, se você chega na Lua e já tem uma estação instalada, vamos supor, os chineses chegam lá, já tem um local onde os americanos instalaram uma infraestrutura. Não tem como pedir para sair, porque a Lua não é de ninguém. Então, quem chegar em segundo, em terceiro, vai ter que se adequar às condições daqueles que chegaram primeiro. Esse é um aspecto. Outro aspecto que você também comentou, que é a questão do hélio 3. O hélio 3 ele é importante para a geração de energia. Muito raro a sua incidência na Terra, porém, há expectativas de podermos minerar e obter grandes quantidades na Lua. Então, isso é importante para a geração de energia. E conforme eu também destaquei no início, a Lua vai ser um laboratório natural para que possamos aprender a viver já afastado, né, da proteção do campo magnético da Terra, enfrentando
a adversidade relacionada ao vento solar, radiação, e teremos que desenvolver tecnologias para a proteção dos seres humanos, e sabe-se lá o que ainda está por descobrir no solo lunar que possa ser usado aqui também na Terra. Rogério, uma dúvida que surgiu aqui entre a nossa audiência é a seguinte: a missão Artemis ela vai orbitar na Lua e depois volta para ir para a Terra, chegando aí entre o dia 10 ou o dia 11. Em caso de que faltasse combustível, eles ficariam orbitando infinitamente ao redor da Lua? E que tipo de providências a NASA toma, ou qualquer agência espacial toma, para que isso não aconteça? Perfeito. Na realidade, tudo foi calculado matematicamente para que eles pudessem orbitar e, em um determinado ponto dessa órbita, já circulando a Lua, eles devem acionar motores para poderem simplesmente escapar da órbita da Lua em direção à Terra novamente. Então, essa possibilidade é muito pequena, é muito remota, porque eles têm condições. Inclusive, eles já fizeram manobras com os motores da Orion quando houve o desacoplamento do propulsor que colocou eles nessa rota para a Lua. Então, eles fizeram vários testes. É um sistema que foi desenvolvido pela NASA, então testes de qualidade já foram realizados antes deles saírem, ou logo após eles saírem da órbita da Terra, né, em direção à Lua. Então, estatisticamente, seria uma hipótese remotíssima deles perderem esses propulsores e permanecerem ou em órbita ou escaparem da gravidade da Lua. Rogério, surgem, claro, diversas informações ou perguntas também sobre teoria da conspiração. Muita gente, inclusive, nem acredita que lá atrás a gente já tinha conseguido chegar à Lua. Repito aqui um dado importante, Datafolha fez uma pesquisa lá na semana passada que mostrou que 33% dos brasileiros não acreditam que esse feito ocorreu lá atrás. Agora, claro, tem mais recursos, talvez essa porcentagem diminua, né? Seja diferente, com certeza a Datafolha vai fazer a renovação dessa pesquisa. Mas, Rogério, teve uma pergunta aqui que acho que também é importante de destacar, dessas questões e dúvidas que surgem dado uma situação tão inédita, né, e complexa para as pessoas entenderem. A pergunta é o seguinte: se estruturas ou objetos de origem desconhecida forem vistos, quem decide o que é divulgado ao público? Os astronautas, a NASA ou outras instâncias governamentais? Você já comentou um pouquinho, por exemplo, que o Brasil é signatário dessas missões todas, não está participando da Artemis 2 nesse momento, outros países participam. Mas tem uma questão governamental aí também, claro, diversos países envolvidos para que uma missão dessa consiga ser bem sucedida. Acho que é importante a pergunta para a gente entender isso. E coloco aqui mais uma informação que é esse momento em que só os 4 astronautas estarão vendo o lado oculto da Lua. E nesse momento eles vão perder o sinal com a Terra. Então eles vão ficar ali uns 40 minutos soltos, né, entre aspas, ali no universo. Uma oportunidade única mesmo para os humanos, talvez os únicos que terão isso, porque os próximos já devem ir com a missão de colocar uma base, começar uma base lá. E esse momento, então, também, Rogério, é um momento que só os 4 vão registrar informações. Tem como eles encontrarem alguma coisa e não relatarem? Tem como a NASA não fazer ideia do que eles vão encontrar lá? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar essa questão que muitas vezes nós enfrentamos, que é pessoas que não acreditam, né, que o homem esteve na Lua durante as missões Apollo. Se isso fosse verdade, pensando melhor, né, nós tínhamos uma competição entre União Soviética e Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos não tivessem obtido sucesso em pousar na Lua, certamente a União Soviética seria a primeira a dizer que isso não aconteceu. Então, por aí a gente já vê que não é factível essa interpretação de que o homem não esteve
na Lua. Com relação a questões relacionadas a descobertas que, porventura, possam ser observadas no lado escuro ou no lado oculto, digamos assim, da Lua, isso é uma política própria da Agência Espacial Norte-Americana e que nós não temos conhecimento de quais seriam os protocolos a serem adotados numa situação dessa, ok? Então, não temos como afirmar ou negar com relação a qual seria o comportamento da NASA numa situação dessa magnitude. Importante esse ponto, Rogério. É importante a gente trazer aqui todo tipo de informação, porque, mais uma vez, são situações inéditas e muito complexas, né? Exato, e a gente está tentando lembrar sempre para as pessoas de que não existe teoria da conspiração. A gente está mostrando fatos, muito estudo. Achei muito interessante quando o senhor trouxe, né, na resposta anterior, a necessidade desses cálculos matemáticos extremamente precisos. Eu acho que quando a gente fala de viagem espacial, muita gente fica na ideia dos filmes, aí pensa naquelas naves de Star Wars, aquelas lata velha que estão voando pelo espaço, e acho que a NASA está fazendo a mesma coisa, e não é o que acontece. Inclusive, se a gente puder aproveitar, até para o senhor falar como é que está esse processo aqui no Brasil, como é que andam as nossas tecnologias, né? Que destaques o senhor faz para nossas missões espaciais, como é que a gente se encontra nesse momento, justamente agora em que, como a Nath falou mais cedo, nós estamos vivendo uma nova corrida espacial entre China e Estados Unidos. Perfeito. Eu destaco que o nosso programa espacial, ele também é um programa antigo. Ele começou ainda na época da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Quando Yuri Gagarin foi ao espaço, sendo o primeiro homem a ir ao espaço, em 1961, ele foi em abril e ali em torno de agosto ele esteve aqui no Brasil e foi condecorado pelo governo brasileiro. E por conta do feito de Yuri Gagarin, rapidamente o governo brasileiro, ainda em 61, estabeleceu um grupo para a organização do nosso programa espacial e rapidamente nós criamos toda uma infraestrutura relacionada ao espaço. Então, já em 65, nós inauguramos o nosso primeiro centro de lançamento, muito bem localizado, próximo do Equador, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, município de Parnamirim, mas bem próximo da cidade de Natal. Ali, ainda nos anos 60, nós desenvolvemos toda uma série de pesquisas buscando o acesso ao espaço através de foguetes de sondagem. Hoje, por conta dessas pesquisas, o Brasil tem um foguete suborbital de 2 estágios, excelente, é exportado, inclusive, para a Alemanha e para a Suécia. Já lançamos de stand de lançamentos na Suécia. Também desenvolvemos, em 84, construímos o segundo centro de lançamento em Alcântara, no Maranhão. É o nosso principal centro de lançamento. O Instituto de Aeronáutica e Espaço, em 69, o INPE, em 71, grande rede de laboratórios no antigo CTA, que hoje é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial de São José dos Campos. Desenvolvemos uma infraestrutura bastante significativa, não só no solo, em termos de centros de lançamento, estações de rastreio, estação de controle de satélite, mas também eu entendo que os satélites são uma infraestrutura importantíssima. O Brasil desenvolveu seus próprios satélites, especialmente de observação da Terra, fazemos o monitoramento da Amazônia, fazemos o levantamento de desmatamento e queimadas através de satélites que desenvolvemos com a China, dentro de um programa chamado CIBRAS, um programa onde os 2 países trabalham para o desenvolvimento desses satélites de observação da Terra. Temos um centro também de operações espaciais aqui em Brasília, que comanda e controla o nosso satélite geoestacionário de comunicações estratégicas e de defesa,
Enfim,